Boa tarde a todos. Eu sou a Diana Santos, sou gestora de conta do Departamento Comercial da IPBRIC. O que é que eu vos vou mostrar hoje? É precisamente um caso de estudo da Agência Portuguesa do Ambiente que adotou a solução de comunicações unificadas open source da IPBRIC. Em termos de agenda, vamos ver antes de mais o que é a Agência Portuguesa do Ambiente e qual é a sua missão, qual foi o desafio que foi colocado à IPBRIC e quais são as vantagens da IPBRIC precisamente para responder a este desafio. A solução que foi implementada, uma solução de comunicações unificadas open source e, em jeito de resumo, vamos ver algumas considerações finais do projeto que foi levado a cabo. A Agência Portuguesa do Ambiente é um instituto público que está integrado na administração indireta do Estado. Resulta da fusão de 9 organismos, atualmente tem cerca de 800 colaboradores. Estes 800 colaboradores estão distribuídos entre 23 locais geograficamente dispersos do norte ao sul do país e inclui 5 administrações regionais hidrográficas. Qual é a missão da APA? É precisamente propor, desenvolver e acompanhar a gestão integrada e participada das políticas ambientais. Qual foi então o desafio que foi colocado à IPBRIC? A APA foi fruto de uma reestruturação interna e o objetivo era precisamente interligar todos os sistemas de voz fixa já existentes, recorrendo à tecnologia que já vigorava na extinta Administração Regional Hidrográfica do Alentejo. A RH Alentejo, antes de fazer parte da APA, já tinha uma solução de comunicações unificadas da IPBRIC, já tinha uma central, que é a IPBRIC GT, a nossa central de comunicações unificadas open source. O objetivo, o desafio, consistia na interligação de 23 edifícios. Estes 23 edifícios estão geograficamente dispersos do norte ao sul do país, Lisboa, Alentejo, Algarve, Porto, Viana do Castelo. Todos estes locais possuíam uma interligação com a rede pública. Existia ainda a necessidade de interligar com o SIP Provider FCCN da administração pública. E como é óbvio, estamos a falar de uma solução que vai ser implementada em 23 locais geograficamente dispersos e, como é óbvio, temos que ter uma gestão que seja uma gestão centralizada. A solução a implementar tem que ser flexível e escalável, ao ponto de permitir que a Agência Portuguesa do Ambiente possa crescer ao seu próprio ritmo e possa até evoluir para sistemas distribuídos com redundância e até mesmo sistemas de alta disponibilidade. Diminuir o custo com as comunicações, como é óbvio, e adotar boas práticas internas na APA do uso da tecnologia open source. Por um lado, porque este tipo de tecnologia tem um baixo custo comparativamente às soluções proprietárias, quer em termos de investimento inicial, quer em termos da manutenção anual da solução. Por outro lado, na APA existiam vários quadros que já tinham bastante experiência em tecnologia open source. Quais são as vantagens da IPBRIC precisamente para responder a este desafio? Volto a repetir qual era o desafio. Tínhamos 23 locais geograficamente distintos que era necessário interligar todos estes sistemas de voz fixa da Agência Portuguesa do Ambiente e estamos a falar de 23 locais com um total de 800 colaboradores. Primeiro, a tecnologia IPBRIC é desenvolvida por uma empresa portuguesa. A Agência Portuguesa do Ambiente, ao adquirir a solução de comunicações unificadas open source da IPBRIC, está a investir na know-how nacional e isso é extremamente importante. Estamos a falar
de uma tecnologia que é desenvolvida com open source e que utiliza standards da comunicação VoIP como o SIP e o RTP e standards de comunicação o CoIP como o SIP, XMPP e o WebRTC. É uma solução que é fácil de administrar, permite termos uma gestão centralizada de toda a solução, o que também permite autossuficiência por parte da APA em termos de gestão de tecnologias da informação. Permite implementar de uma só vez, dado o seu nível elevado de integração de todas as soluções da IPbrick, permite implementar de uma só vez uma solução que integre o correio eletrónico e as ferramentas colaborativas, a segurança perimetral e as comunicações unificadas. Tem uma solução também que permite uma rápida recuperação em caso de desastre e permite evoluir para sistemas distribuídos com foco na redundância ou em soluções de alta disponibilidade. Já vimos qual era o desafio, agora vamos ver qual foi a solução que efetivamente foi implementada na Agência Portuguesa do Ambiente. E nós começamos com aquilo que nós chamamos de fase zero, porque já existia na administração regional hidrográfica do Alentejo, já existiam 4 IPbricks, ou seja, eles já tinham a nossa solução de comunicações unificadas open source. Já tinham uma IPbrick em Évora, já tinham outra em Setúbal, em Santo André e em Beja. Quando a RH passou a fazer parte da APA, e também de salientar que, tirando a parte das comunicações, tinham ainda uma IPbrick Master que estava a fazer a gestão de domínio da RH do Alentejo e 3 IPbricks com file server. A fase 1 começa precisamente com a integração da nossa solução de comunicações unificadas open source, com a integração da IPbrick GT, com as centrais Alcatel que já existiam na APA. Aquilo que nós fizemos foi precisamente integrar a nossa central com estas centrais Alcatel para que a APA, em todos os polos, para que a APA, na comunicação dos polos com a sede, possa ter comunicações gratuitas e as comunicações em IPbrick são comunicações que ficam a custo zero. Também terem um sistema de numeração que seja único e que esteja de acordo com as normas da ANACOM, com encaminhamento de chamadas. Interligamos o LDAP da IPbrick com o AD da Microsoft, com o domínio apa.local. Ou seja, o que é que nós fizemos nesta fase? Aquilo que nós chamamos de Media Gateway. Nós colocamos a IPbrick a interligar com o PVX, com uma central que já existia na APA. Quais são as vantagens desta interligação? Todos estes equipamentos, todo o parque de telefones que eram analógicos, que eram digitais, que a APA já tinha, eles puderam reaproveitar estes equipamentos. E é essa a vantagem desse cenário. Compraram meia dúzia de telefones para ligar à IPbrick GT, possivelmente os telefones da operadora, e todos os restantes equipamentos ficaram agarrados à central da Alcatel. Claro que o objetivo é gradualmente irem desligando aqueles telefones e ligando todos à IPbrick e a dada altura acabam por desligar a central da Alcatel e passam para uma solução totalmente por IP. Como esta integração correu bastante bem e o mais importante, a APA adaptou-se também com muita facilidade à nossa solução de comunicações unificadas open source, acabaram por comprar outros servidores para outros locais que também faziam parte da APA, fazendo o total dos 23 locais. Temos aqui um exemplo de Lisboa e Amadora. Temos ali Lisboa com uma IPbrick e também Amadora com outra IPbrick. Aqui temos um caso também bastante interessante. Nós estamos a falar da zona do Porto e Norte. Temos uma central no Porto e outra em Viana do Castelo. O que é que acontece? Em Mirandela, Lamego e Macedo Cavaleiros não tem uma central física, tem as suas extensões ligadas às IPbricks que estão no Porto e em Viana do Castelo. Por serem subpolos e não terem tantas extensões, aquilo que fizemos foi precisamente ligar essas extensões
ao IP da IPBRIC que está ou no Porto ou em Viana do Castelo. O mesmo foi replicado para a zona de Coimbra e dali do centro. Estamos a falar de Coimbra e Aveiro, têm 2 centrais físicas e fizemos o mesmo, ligamos as extensões de Leiria e Viseu a estas centrais. Sul do Tejo, replicamos exatamente o mesmo cenário e começam a crescer as IPBRICs que estão na APA e no Algarve, Faro e um laboratório também em Faro, mas por ter menos extensões, as extensões estão ligadas à IPBRIC GT que está no polo principal. Temos a solução de comunicações unificadas open source da IPBRIC, a interligar 23 locais geograficamente dispersos, com um total de 800 colaboradores e com 17 servidores IPBRIC. A fase 2 foi precisamente a ligação com o SIP Provider FCCN da Administração Pública. Esta ligação, a ligação dos chip trunks, tinha backups para acessos primários e para acessos básicos, o que permitia também a redundância das comunicações. Passamos para a terceira fase, que é aquela que está a ser implementada na Agência Portuguesa do Ambiente, que é a integração de serviços. A IPBRIC é um fornecedor e distribuidor de soluções open source que, como já referi, tem um elevado nível de integração. Permite a integração entre comunicações unificadas, entre o servidor de correio eletrónico e as ferramentas colaborativas, entre a gestão de documentos e gestão de processos e entre a rede social corporativa, que é um portal de intranet. Atualmente é precisamente aqui que a APA se encontra. A APA está a instalar a rede social corporativa da IPBRIC, que nós chamamos de IPBRIC Café, para os 800 colaboradores distribuídos em 23 locais geograficamente dispersos, e a forma que nós temos de encurtar esta distância que existe entre estes colaboradores é precisamente este portal de intranet, esta rede social corporativa. Se por um lado tem o espaço de partilha de informação e partilha de conhecimento entre os diferentes colaboradores da APA, por outro lado temos aqui uma barra que é a barra de comunicações unificadas. Esta barra tem integração com as comunicações unificadas e permite que os colaboradores da APA, independentemente do local onde se encontrem, comuniquem entre si, ou a partir de uma conversa de chat, ou enviando um e-mail, ou mesmo a partir de uma chamada de voz ou uma videoconferência. E todas estas comunicações estão a passar pelos servidores que estão na APA. Depois temos um conceito também bastante interessante, e aqui estamos a falar da comunicação do exterior para dentro da APA. O que é que acontece? Cada colaborador, cada um dos 800 colaboradores da APA vai passar a ter uma página web de contacto pessoal. Essa página web está acessível a partir de qualquer browser usando um endereço, com um único endereço para cada colaborador, que é o user.domínio. Cada um deles passa a ter a sua página web de contacto pessoal, onde podem ser contactados ou a partir de uma chamada de voz, ou enviando um e-mail, ou por chat, ou mesmo videoconferência. E aqui temos a indicação se o utilizador está ou não disponível para este tipo de comunicação. Este é o exemplo da minha página, está disponível na internet e usa precisamente o meu user, D. Santos, e o domínio da IPBRIC. A videoconferência é feita a partir de um browser, usa uma tecnologia que é o WebRTC. Esta tecnologia faz com que a videoconferência de facto seja feita a partir do browser sem ser necessário descarregar nenhuma aplicação. Permite uma videoconferência, uma videocall de um para muitos e, para além disso, também tem a partilha do ecrã. Considerações finais. Face ao desafio da APA, que era precisamente interligar aqui estes 23 locais
geograficamente dispersos, adotaram a solução de comunicações unificadas open source da IPbrick para interligar estes 23 locais. Atualmente têm 17 servidores IPbrick para um total de 800 colaboradores. De salientar também que esta é uma solução que nos está associada a um operador em concreto, dando liberdade à APA de escolha. Tiveram ainda, numa fase inicial, naquele cenário que vimos de Media Gateway, em que a IPbrick interceptou com as centrais que já existiam, tiveram a oportunidade de reaproveitar essas centrais telefónicas e reaproveitar todo o parque de telefones que já tinham, que eram analógicos ou digitais. Reduziram o custo com as comunicações, com o licenciamento, temos um custo por servidor e não por extensão, e também os custos com a manutenção anual da solução. Termina assim a minha apresentação. Se tiverem alguma questão a colocar, se quiserem saber mais sobre este projeto, nós encontramos lá fora no stand, podem, estão à vontade. Muito obrigada.